Olá pessoal, tudo bom? É, Hoje nós vamos falar sobre aquele passeio que Jesus deu quando apareceu para as mulheres, né? Saiu do túmulo e depois, daquele alvoroço todo, dos discípulos irem e virem lá do túmulo, ele aparece para mais dois discípulos e saem para passear até um vilarejo ou vila chamada de nome Emaús. Vamos ao texto. A caminho de Emaús, a faça 2. Eu chamei o título de Faça 2 porque havia chamado de Faça aquela questão da história de Lázaro. Então, intitulei essa como a Faça 2. Vocês devem estar lembrados que, quando analisamos a história da morte e ressurreição de Lázaro, constatamos discrepâncias entre o que Jesus falou e o que realmente aconteceu. Jesus afirmou aos mensageiros das irmãs de Lázaro que ele não morreria em virtude da enfermidade que o acometera. Depois constatamos também que Lázaro não poderia estar morto por 4 dias, mas por 2 dias no máximo. Conforme o relato de João nos informava, essa possibilidade de Lázaro estar morto por 4 dias era impossível. O relato de João nos dizia que Betânia ficava a uma distância de 15 estádios, que corresponderia mais ou menos a 3 quilômetros. João ainda nos diz que essa distância poderia ser feita em 2 dias. E como Jesus estava indo para ressuscitar alguém que estava morto, é razoável pensarmos que ele foi com muita pressa para Betânia, né? Já que envolvia uma questão de vida ou morte, vida porque ele poderia ressuscitar aquela pessoa, né? E morte porque a pessoa já estava morta. Então, temos que imaginar que Jesus foi com uma pressa, com uma determinada pressa para chegar nesse local, certo? Então, e nesse percurso que Jesus fez com seus discípulos, que havia sido feito anteriormente pelos dois, ou pelos mensageiros que foi lhe comunicar o estado de Lázaro, foi gasto em 2 dias essa distância entre Betânia e Jerusalém. Vejamos o relato. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, Lázaro estava na sepultura por 4 dias. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Ou seja, o texto nos diz que Betânia distava de Jerusalém, ou seja, a distância entre Jerusalém e Betânia era de 15 estádios, ou quase 15 estádios, certo? Vamos ver agora a definição de estádio do dicionário de Strong. Concordância de Strong. Estádio é uma medida grega de comprimento, por implicação, uma pista de corrida. Também é conhecido, um estádio também equivale a uma pista de corrida. Definição. Um estádio, uma medida grega de comprimento, por implicação, uma pista de corrida. Ele dá mais ou menos o comprimento de um estádio. Uma medida de comprimento compreendendo 600 pés gregos ou 625 pés romanos, ou 125 passos romanos. Portanto, 1/8 de uma milha romana, ou seja, 600 ou 3/4 em inglês, cerca de 15 milhas a menos de 1/5 de um quilômetro, certo? Espaço ou distância desse comprimento. Essa é a definição para estádio. Eu coloquei aqui simplesmente essa definição aqui desse dicionário apenas para efeito de mais informações, certo? O próprio texto já nos
quando nós pegamos uma, duas ou mais traduções bíblicas, algumas vai nos dizer quanto é o valor desses 15 estádios, certo? Dispensando, no caso, necessidade de vocês se aprofundar quanto a essa questão do termo estádio. Com base em tudo o que dissemos, veremos agora mais uma outra fraude presente nos evangelhos inspirados por uma divindade toda sábia e adorada pelos cristãos. Segundo o Evangelho de Lucas, após as idas e vindas dos discípulos ao túmulo de Jesus na madrugada de domingo, dois desses discípulos teriam encontrado Jesus, quando eles se encaminhavam para um povoado de nome Emaús. Tudo isso aconteceu na madrugada, como eu falei logo no início do vídeo, quando as mulheres foram lá no túmulo e verificaram que o túmulo estava vazio. Aí voltaram, foram avisar os discípulos, tal, que encontraram o túmulo vazio, não sabia onde é que haviam colocado o corpo de Jesus. Aí os discípulos vão para Pedro e João correm, e os relatos mostram, né, que eles correm e vão lá fazer essa verificação por eles mesmos dessa situação. Chegam lá, não encontram nada, só encontram o túmulo aberto, né, os panos que havia sobre o corpo de Jesus e voltam novamente para casa. Certo? O relato de Lucas, então, nos diz que depois de passar todo esse alvoroço, né, dois discípulos de Jesus saem em direção a um vilarejo chamado Emaús. Pode verificar isso lá em Lucas, capítulo 24, certo? Então nós temos aqui a transcrição dessa primeira parte do relato. Mas na madrugada de domingo, vejam, na madrugada de domingo, ao levar os produtos para o túmulo, verificaram que a enorme pedra que tapava a entrada tinha sido removida. Essa é a primeira situação da madrugada de domingo. Vejam, tudo começou na madrugada de domingo. Madrugada de domingo, entendo. Estamos no dia de domingo, segundo esse relato aqui. Vejam. E eis que no mesmo dia, que dia? Que mesmo dia? Que dia é esse que eles estão falando? Do dia de domingo. Veja que estamos no mesmo capítulo, 24, capítulo 24, versos 13 a 15. Está dando continuidade a isso aqui, ó. Lucas 24, 1, que mostra a situação quando as mulheres madrugaram e foram verificar o túmulo. Passado aqueles alvoroços, como eu falei. Aí temos a continuidade desse relato aqui, em Lucas 24, 13 a 15. Então, esse dia aqui é o dia de domingo, certo? Não tinha terminado ainda o dia de domingo. Elas saíram na madrugada, certo? É o que acontece. E eis que no mesmo dia, ou seja, no mesmo dia de domingo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém. Veja, essa aldeia distava de Jerusalém em 60 estádios, cujo nome era Emaús. Emaús, ou seja, Emaús ficava a distância entre Jerusalém, onde os discípulos saíram, de onde os discípulos saíram, até Emaús ficava na distância de 60 estádios, certo? 60 estádios. Cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, esses dois discípulos, né? Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, ou seja, a morte de Jesus, aquele alvoroço todo que as mulheres viram, depois os discípulos foram lá, verificaram o túmulo, então eles estavam comentando sobre essas coisas. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou. Jesus apareceu lá no meio da estrada e começou a conversar com eles também. Então os três seguiram o caminho para Emaús. Veja que eles estão caminhando, conversando, ou seja, aqui não existe pressa nenhuma. Estão caminhando normalmente,
na calma, discutindo, conversando, perguntando, eu estou respondendo, certo? Vamos voltar lá para o relato de João, que fala da questão da distância de Betânia e Jerusalém. Vamos ver aqui, olha. Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, certo? João 11, 17, 18. Então, a distância de Betânia a Jerusalém eram de quase 15 estádios. Vamos fechar a conta para 15 estádios aqui, certo? A distância de Emaús a Jerusalém não era de 15 estádios. Vejam, a distância de Jerusalém a Emaús eram de 60 estádios. Ou seja, lá a distância de Betânia para Jerusalém era de 15. Aqui a distância de Jerusalém para Emaús é de 60, ou seja, 15 estádios para 60, uma diferença de 4 estádios, certo? É 4 vezes, né? Aliás, é 4 vezes 15. 15 vezes 4 dá 60. Ou seja, aquela distância de lá, a distância daqui é 4 vezes maior que a distância de Betânia a Jerusalém, certo? Naquele mesmo dia, aqui é o mesmo relato, agora em outra versão, certo? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Aqui é só para vocês saberem a equivalência dos estádios, certo? Aí eu trago 2 versões, fica mais fácil. Estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros, a 11 quilômetros de quem? De Jerusalém, entenderam? Eu sempre trago uma ou mais versões, que tem algumas versões são mais claras que outras, certo? Naquela falou dos estádios, eram 60 estádios, estão lembrados? E é 60 estádios. Aí essa aqui já nos diz o quanto equivale esses 60 estádios. Diz que 60 estádios equivale a mais ou menos 11 quilômetros, certo? Se nós fizermos a conta, vai dar mais que 11 quilômetros, certo? Eu fiz e deu 14 quilômetros. Mas como essa tradução botou 11 quilômetros, não tem problema, né? O importante é que nós sabemos que a distância de Emaús a Jerusalém é muito maior que a distância de Betânia a Jerusalém, certo? Notem que a primeira versão novamente fala em estádios, já a segunda converte esses estádios para quilômetros. Assim, os 60 estádios que separavam o vilarejo de Emaús de Jerusalém equivaleria a uns 11 quilômetros, como diz essa versão aqui. Esses 14 foi eu que calculei. Então, uns 14 quilômetros, certo? Vocês viram que Jesus e seus discípulos, bem como os mensageiros das irmãs de Lázaro, percorreram 15 estádios, que era a distância entre Betânia e Jerusalém, que equivalia a 3 quilômetros, em 2 dias, certo? Jesus e seus discípulos, quando foram ressuscitar Lázaro, gastaram para percorrer 15 estádios 2 dias. Lembre-se desse detalhe. Agora, pasmem. Pasmem mesmo. Jesus e esses 2 discípulos percorreram 60 estádios, ou 11 quilômetros, ou 14 quilômetros, em menos de 12 horas. Veja, que absurdo. Eles gastaram menos de 12 horas para percorrer esses 60 estádios, ou 11 ou 14 quilômetros. E no maior papo, né? Já que eles estavam conversando na estrada, caminhando, sem pressa nenhuma, né? No maior papo, conversando. Já no relato anterior, no relato da ressurreição de Lázaro, ali aquele relato, temos que subentender que houve pressa por parte deles em chegar logo na cidade de Betânia, já que se tratava, já que envolvia a ressurreição de um homem, né? Ou do bem-estar de um homem que acabara que estava morto por 4 dias. Na mentira do conto, né? Que na- nós vimos que não dá 4 dias, certo? Pois bem, na história de Lázaro, a distância a ser percorrida é muito menor. Porém, eles gastaram 2 dias.
Jesus e seus discípulos gastaram 2 dias lá na história de Lázaro para percorrer a distância de 15 estádios ou 3 quilômetros. Gastaram 2 dias. Logo, qual é a razoabilidade que nós vamos ter? Bom, se 15 estádios gastaram 2 dias, para eles percorrerem agora 60 estádios, e vão ter que percorrer quanto? Se vocês fizerem uma regra de 3 simples, aí vocês vão achar rapidinho. E vai ter de, veja que 15 estádios e 60 estádios, como eu falei, 60 estádios é 4 vezes maior que os 15 estádios. Então, se você multiplicar por 4. Então, se nos 15 eles gastaram 2, nos 60 estádios vão gastar 4 vezes isso aqui. Ou seja, ele tem que gastar no mínimo 8 dias. Ou seja, Jesus tem que gastar no mínimo 8 dias. E isso andando com pressa. Né? Enquanto nesse passeio matinal de Jesus e esses dois discípulos até Emaús, em que deveria ser gasto mais dias, eles gastaram menos de 12 horas. Aí você pode estar perguntando, como é que se encontrou essas 12 horas, que eles gastaram menos de 12 horas? Porque nós vimos aqui no relato, olha, que tudo começou na madrugada de domingo, lembra? Lucas capítulo 24, versos 1. Vai na madrugada de domingo, ao levar os produtos para o túmulo, verificaram que a enorme pedra que tapava a entrada tinha sido removida. Ou seja, foi na madrugada de domingo. Outros relatos dizem que foi no raiar do sol, certo? Ou seja, no nascer do sol, no nascer do sol. Ou seja, era mais ou menos 6 horas da manhã, certo? Que é a hora mais ou menos que o sol nasce, certo? 6 da manhã. Então, das 6 da manhã até o pôr do sol, porque o domingo começou aqui, certo? No raiar do sol da madrugada, que é 6 da manhã. Então, 6 da manhã até o pôr do sol, que é às 18 horas, você vai calcular 6 menos 18 dá 12 horas. Certo? Só que eles não gastaram 12 horas, gastaram menos, porque as primeiras horas eles gastaram nessa movimentação do túmulo. As mulheres foram, viram o túmulo vazio, depois voltaram, falaram para os apóstolos foram lá verificar, depois voltaram para casa, tá entendendo? Então, houve, nesse alvoroço todo, já se passaram algumas horas do dia de domingo. Então, quando Jesus aparece a esses discípulos no meio do caminho, onde eles estavam indo para Emaús, já havia se passado algumas horas do dia de domingo. Entenderam? Por isso que eu disse que eles gastaram menos de 12 horas para percorrer essa distância de 60 estádios. E o texto nos mostra eles falando que chegaram no local antes de terminar o dia. Ou seja, eles chegaram a Emaús antes das 18 horas. E o dia termina às 18 horas para o judeu. 18 horas para o judeu, certo? E o dia para o judeu começa e termina às 18 horas. Na história de Lázaro, é, vejam aqui que nós paramos, né? Vejam que mentira sem tamanho. Como é que pode, né? Numa distância de 15 estádios, o cara gastou 2 dias. Numa distância de 60 estádios, ele gastou menos de 12 horas. Veja, que mentira mal contada essa da Bíblia. Se fizermos uma regra de 3 simples, notaremos que Jesus e esses dois discípulos deveriam percorrer a distância de 60 estádios, no mínimo, em 8 dias. Eu já falei para vocês que 15 estádios, 60 estádios, os 60 estádios é 4 vezes maior que os 15. É uma proporção simples, né, de vocês calcularem isso aí. E gastou 2 dias nenhum, logo, com uma distância maior, que é 4 vezes maior, tem que gastar 8 dias. Mas de forma milagrosa, Jesus e esses dois discípulos percorreram em menos de 12 horas. E chegaram à aldeia para onde iam. Aqui é o texto dizendo, olha. E chegaram, quem? Jesus e esses dois discípulos chegaram à aldeia para onde iam. Qual era a aldeia que eles estavam indo? A aldeia de nome Emaús. Então eles chegaram nessa aldeia para onde estavam indo. E ele fez como quem ia para mais longe. Isso Jesus, né? Fingiu que ia para
ia passar da aldeia, não ia parar na aldeia não. Ele fingiu que ia para um lugar mais distante. Aí eles se constrangeram dizendo, fica, veja que os dois discípulos disseram para Jesus, fica conosco, porque já é tarde. Veja, tudo começou lá na madrugada, então lembrar, né? Começar na madrugada do domingo. Aí os discípulos aqui, quando chegaram próximo da aldeia, disseram, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Ou seja, está dizendo que o dia já estava terminando. O dia terminou. Por quê? Como assim declinou o dia? Declinar o dia, aqui ele quer dizer que terminou o dia. E quando é que termina o dia para um judeu? Às 18 horas da noite. Tá entendendo? Então, às 6 da manhã, que tudo começou, até às 18 horas, vão dar um intervalo de 12 horas. Tá entendendo? Dá um intervalo de 12 horas. 6 menos às 18, né? 6 menos 18 dá 12 horas. É por isso que eu disse que ele gastou menos de 12 horas. Por quê? Porque antes dele se encontrar com Jesus e seus discípulos, já havia acontecido outros fatos, né, dessa questão das mulheres ir e voltar. Então, não foi 12 horas que eles gastaram. Gastaram menos de 12 horas. E já era um absurdo se tivesse gastado 12 horas, né? Mas não, gastaram menos de 12 horas. Foi pior ainda. E entrou para ficar com eles. Isso Jesus. Entenderam? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, aqui é uma outra versão. Jesus fez como que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. Vai. Nessa versão diz assim, os discípulos dizem para Jesus, fique conosco, pois a noite já vem, ou seja, equivale a já declinou o dia. E quando é que a noite vem para um judeu? Às 18 horas da noite, quando o sol se põe. O sol se põe para eles, quer dizer, o dia começa para eles às 18 horas da noite e termina às 18 horas do dia seguinte, tá entendendo? Como o relato aqui fala que esse alvoroço todo começou quando as mulheres saíram do túmulo, saíram de suas casas na madrugada de domingo, então o tempo aqui que nós estamos calculando é das 6 da manhã, que é quando o sol nasce, certo? E o tempo quando declina. Quando é que declina um dia? Às 18 horas. Então, 6 menos 18 dá 12 horas. Tá entendendo? O dia já está quase findando. O dia já está quase findando. Veja, você vê que essas versões é toda confusa. É toda confusa. Quando ele chega aqui e diz que já declinou o dia terminou. Você já tinha chegado aqui às 18 horas. Tá entendendo? Você já tinha chegado às 18 horas. Nessa versão aqui, quer dizer que o dia chegou às 18, terminou quando chegou às 18 horas. Mas aqui ele está dizendo que, pois a noite já vem, ela não veio ainda. Está próxima de vir. É tanto que chega aqui e fala, já está quase findando, ou seja, a noite já está quase findando. Quer dizer, findando é o dia que ele está se referindo, certo? A, o período de luz, né? Para chegar à noite. Viram? Os dois discípulos dizem ao chegar ao destino, falam que o dia já findou, ou estava findando, né? Já estava findando. E que dia é esse? Eu já expliquei. É o dia de domingo. E quando é que se finda um dia para o judeu? Também já expliquei. Um dia para o judeu se finda às 18 horas da noite. Às 18 horas, isto é, no pôr do sol. Portanto, eles chegaram no povoado antes de terminar o dia de domingo, quando as mulheres, na madrugada desse dia, haviam ido ao túmulo e verificado que ele estava vazio. Jesus e os dois discípulos partiram de Jerusalém no domingo e chegaram em Emaús ainda quando o dia de domingo iria terminar, às 18 horas. Vocês, no caso, vocês
Vocês ainda acreditam nessas histórias sem pé e sem cabeça? Quem acredita nessas histórias são pessoas que não têm cabeças. Isso é lenda, tudo não passa de histórias inventadas. Não acredite num livro de contos desse. Não deixe que outros os façam de bobos dessa forma. Não deixem que esses religiosos os manipulem dessa forma. Vocês viram que absurdo? Uma mentira clara, né, nós constatamos aqui. Um absurdo. Como é que o cara gasta 2 dias para percorrer 15 estádios e para percorrer 60 estádios ele gasta 12 horas, menos de 12 horas? Perceberam a mentirada, a farsa desse conto? Só tem mentiras. Quanto mais você lê esses relatos que envolvem a vida de Jesus, você para e analisa as coisas como devem ser analisadas, você encontra mentiras. Um inscrito pediu para eu falar de uma questão que ele tinha percebido. Eu disse, se eu for fazer vídeos ou textos com os erros que podem ser encontrados na Bíblia, dá para fazer outra Bíblia. São muitas mentiras, muitos erros. Viu? Os cristãos que passam os olhos por cima e desconsideram esses erros e essas mentiras. Mas a Bíblia só tem erros e mentiras. Mistura um fatozinho ali acolá, que aconteceu no cotidiano daquele povo, aí encharca de mentira. Fora a grande mentirada que envolve, que está presente nesses textos, né? Que é a existência desse Deus hebreu, um inerte que não serve para nada. Pessoal, é isso aí. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.